E aí, eu sou Yuto e hoje eu vim falar sobre um dos jogos mais surpreendentes de todos que eu já joguei e que tem uma das estéticas neo-noir mais diferentes que eu já vi, com animações 8 bits pela quais são tão bem animadas que nem parece que é pixelado. E se você gosta de uma história bem complexa, cheia de mistérios, contendo trilhas sonoras incríveis e itens secretos com um toque de violência, com certeza esse jogo é pra você. Então iremos comentar um pouco sobre Katana Zero. Katana Zero é um dos famosos jogos que você leva um hit e morre, como também isso serve para seus inimigos para deixar equilibrado, porque senão seria impossível de jogar. O jogo também preza muito pela estratégia da parte do jogador, ter em todas as fases um posicionamento de inimigos de forma estratégica para te ferrar conforme o jogo se passa, e isso acaba deixando um jogo um pouco estressante. Então qualquer errinho é o suficiente para acabar com a sua missão no geral. E o jogo tem a mecânica que quando você morre, acaba voltando no tempo para ter outra chance, e isso se conecta muito na narrativa do jogo, mas eu vou explicar isso depois. O jogo nos apresenta como o Dragão, que é um título imposto a nós de começo, mas o nosso nome verdadeiro é Zero. Logo de começo nós descobrimos que temos a habilidade de ver o futuro com o meio de uma droga. Pois é, a gente ganha poderes com uma droga fazendo assim a gente derrotar os inimigos prevendo todos os seus movimentos. Que supostamente essa nossa habilidade vem de um remédio que tomamos diariamente em um consultório, que também utilizamos para comentar um pouco sobre a guerra que ele passou, pelo qual nós não lembramos pois sofremos um traumatismo craniano, e que a princípio o suposto remédio é utilizado para curar esse problema. O psiquiatra que nos ajuda com as consultas e para aplicar o remédio tem uma condição para continuar nos ajudando, que é matar certos alvos que é nos apresentados através de uma ficha, tendo todas as informações dela. Nossa justificativa de matar é por conta que eles teriam uma ligação com a guerra do passado e a distribuição de certas drogas. E o remédio pelo qual o dragão tomava faz com que ele tivesse sonhos e alucinações pelo qual acontecia isso daqui. E mesmo avisando o psiquiatra dessas coisas, ele o afirmava que era normal porque era um efeito colateral pelos danos sofridos na guerra. Pois é bem bizarro. E conforme o jogo vai se evoluindo, esses sonhos e alucinações acabam tendo diversas interpretações de quem está jogando, pois é muito confuso o que está acontecendo no ambiente. Ah, e uma outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar que são os diálogos seletivos que temos, que afetam diretamente o rumo da história e da interação com os personagens, que isso é muito da hora porque nos faz sentir muito mais imersivos na história, além de estarmos criando um próprio rumo a partir dali. Então é muito legal. Uma outra coisa que eu também acho super daorinha e até engraçadinho é quando você vai começar uma missão. O Zero, ele sempre coloca o seu fonezinho e começa a escutar uma música, e fica assim até terminar a missão. E voltando ao assunto sobre ele conseguir prever o futuro, eu vou ter que dar um contextozinho aqui. Pelo fato do jogo ser bem difícil, como eu insinuei, acaba que você morre várias e várias vezes até achar o movimento certo pra passar. Porém, quando você passa, aparece essa mensagenzinha aqui na tela. Você entendeu alguma coisa? Porque quando eu tava jogando também não. Mas na verdade isso significa que todas aquelas mortes que a gente passou, na realidade eram ideias e tentativas imaginárias que a gente ficava pensando em qual seria a melhor opção. Aí quando finalmente passamos a fase da forma correta, é quando ele descobre a melhor maneira de passar também. Isso determina como se ele estivesse passando de primeira, mas na verdade a gente ficou sofrendo tentando achar essa desgraça. E bem, avançando um pouco no jogo, chegamos na terceira fase, aonde dá início à história com seu quebra-cabeça bem complexo. A missão do dragão é eliminar um DJ que está ligado à distribuição de uma droga pela qual nós estamos lutando contra. Sua condição, além de eliminá-lo, é não falar com ele também. E aí, quem das decisões do jogo que você pode tomar? No caso, se você resolve interagir com ele, ele acaba te dizendo que na verdade ele roubou a droga de você, que ele não sabe distinguir se aquilo é real ou não, e que essa droga faz ele voltar no tempo. E aí que tu começa já a imaginar se aquela droga que você usa lá no consultório seria a mesma pelo qual o DJ está falando. Então você fica numa ilusão muito louca e, bem, começa a pirar com o jogador. Mas acaba que no final, de qualquer jeito, você mata o DJ. O que nos chama mais atenção nessa parte é que justamente o psiquiatra fica bem desconfortável ao comentar com o Zero sobre essa droga e falar o que ela dá para o Zero. Mas enfim, avançando um pouco mais na história, nós encontramos um cara chamado V, que novamente parece fazer parte da distribuição das drogas, e também tem um tipo de admiração pelo dragão, que chega até a ser bizarra essa admiração, porque chega no nível dele espancar nossos vizinhos fazendo tortura, gravar isso e depois colocar numa fita e mandar pra nós.
Pois é, é esquisitão. Indo para a nossa próxima missão, o padrão é o mesmo. Nós recebemos uma ficha e iremos atrás do alvo para eliminá-lo. Porém, V acaba sendo mais rápido e nos captura e captura nosso alvo. E ele nos leva a uma garagem onde nós acordamos lá e junto ao V está um ajudante dele. E lá ele começa a nos interrogar, nos dizendo que a droga que nós usamos é chamada de Cronos e que somos viciados. E ele também aproveita e pergunta quantas vezes ele já tinha nos matado. Mas enfim, depois o V sai da sala e a gente consegue escapar dali lutando contra o aliado dele. E vamos atrás do V com uma perseguição muito da hora que sai muito do padrão da gameplay do jogo, onde controlamos uma moto em alta velocidade em uma rodovia tendo que desviar de carros, tiros e até mísseis. E quando conseguimos parar V na rodovia é onde descobrimos que na verdade a gente não é o dragão. Pois é, e eu contando aqui pra vocês não dá o mesmo impacto que é quando você está jogando o tempo todo achando que era esse tal dragão. Pra chegar agora e desmentir tudo o que você passou, o dragão que estavam comentando não era você, e sim outro dragão. O jogo é cheio de surpresas assim. Mas continuando. O dragão aparentemente é outro espadachim que contém os mesmos poderes que você. Como sempre, né, no dia seguinte você vai pro psiquiatra e novamente ele está muito nervoso pelo que você fez na rodovia. E que nós estávamos chamando muita atenção e que não deveríamos fazer aquilo. E simplesmente acordamos na garagem, novamente junto com o V, com ele muito estressado dizendo que nós não estávamos bem, que nós não estávamos preparados para o que iria vir, que pela nossa abstinência nós iríamos ficar presos no nosso próprio pensamento, exatamente como o V ficava. Ele nos diz que a cena dele torturando nossos vizinhos fica se repetindo em sua cabeça como se aquilo acontecesse todo dia, fazendo-se assim. Um loop. E volta a cena do psiquiatra com a gente tomando a droga normalmente. E o psiquiatra nos dá a missão de eliminar esse tal dragão que todo mundo estava falando, mudando totalmente os planos de uma hora para outra sem nos dar sequer informação ou ficha sobre ele. Então, indo atrás do dragão, nos deparamos com um cassino, que passando por essa parte nós subimos em uma escada onde temos um momento muito revelador na história. Lá está o dragão junto com um cara meio mascarado, e descobrimos que nós não somos os únicos a ter esses poderes, pois os dois que estão naquela sala também têm os mesmos poderes que a gente. Então, nós aparecemos e começamos a lutar contra esse mascarado enquanto o dragão foge. E depois de vencê-lo, simplesmente corta a cena, e lá está ele vivo, nos questionando como não morremos. E que isso não poderia estar acontecendo, e ele simplesmente se explode. Passando para a próxima missão, é nos dada a missão de eliminar um tal de Leon, criador da droga Cronos, e aí que a história fica um pouco mais clara de quem nós somos. Conforme a fase vai se passando, Leon vai nos explicando nossa origem e contando um pouco mais sobre a droga, dizendo que nós fazíamos parte de um programa do governo chamado NU. A intenção era criar super soldados a partir das drogas de Cronos, mas mesmo perdendo a guerra utilizando o poder dessas drogas, descobriram que as pessoas que eram injetadas com muito uso de droga acabavam criando um tipo de vício no seu corpo, gerando a necessidade de mais e mais. Porém, quando o seu corpo não recebia droga, você começava a ter efeitos colaterais absurdamente fortes, fazendo assim você ficar se repetindo várias e várias cenas na sua cabeça. No caso, surgindo um loop eterno. E bem, eu dei um grande resumo da história pra vocês. E se você acha que acabou a história, você tá muito enganado. Por mais bizarro e incrível que pareça, eu pulei muitas coisas na história. Infelizmente, eu não vou contar o final do jogo, por conta que essa é a graça de Katana Zero. É você descobrir o que realmente está acontecendo com a sua própria interpretação. Mas vai saber. Se o vídeo for bem e se vocês quiserem realmente que eu conte o resto da história, dê uma pensada sobre. Mas agora, vamos falar um pouco sobre a minha impressão do jogo. Katana Zero pra mim é um dos jogos que tem maior carinho com detalhes. Em torno da história inteira do game, tem fechos que o jogo te deixa em aberto, fazendo assim você imaginar o que pode ter acontecido naquela situação. Além de detalhes na conversa, que muitas das cenas dos NPCs estão dialogando coisas importantes da história, que pode te ajudar a entender muito sobre o que está acontecendo. Outra coisa que eu amo são os segredos e certos diálogos que você tem que construir conforme a gameplay para liberar certas áreas do jogo e katanas especiais, que isso é muito divertido. Além, claro, dos bosses secretos que são super mega difíceis de se liberarem. E para você conseguir
conseguir voltar nas fases pra tentar pegar todas essas coisas que eu comentei é através de uma TV com fitas de cada momento que você passou no jogo, que também abre mais espaço pra teorias. E o jogo inteiro a gente acha que estávamos fazendo certo, eliminando pessoas que supostamente faziam parte da guerra e utilizavam da droga, mas na verdade o que estávamos fazendo é matar eles para silenciar eles das sedes em geral, para ninguém ficar sabendo da droga e meio que esconder o governo e os criadores da droga para que eles não possam ser descobertos e não se ferrarem depois. Então a gente estava trabalhando todo esse tempo pro lado oposto do que a gente achava. E por isso que a preocupação do nosso psiquiatra da gente não chamar atenção, da gente não poder falar com certas pessoas, justamente por causa disso. Tanto que em duas missões que a gente acaba falhando, que são apresentadas no jogo, no caso Chinatown e o Presídio, eles acabam chamando muita atenção da polícia e dos noticiários. Então no dia seguinte, sempre o consultório era fechado, como se o psiquiatra ficasse muito ocupado e para não levantar suspeitas para cima dele. Mas é isso, pessoinhas. Eu zerei esse jogo recentemente, então eu queria fazer algo especial para ele, algo que ficasse marcado aqui no canal e até mesmo para mim. O jogo é incrível e eu também fiquei um pouco confuso para contar essa história, então eu tive que pegar a ajuda de alguns vídeos na internet. E eu queria dar o crédito ao Ryan, né, que eu usei bastante o vídeo dele como inspiração. Então esse vídeo também dele tá incrível. Se quiser depois dar uma passada lá, tá tudo bem. E é isso. Muito obrigado por você assistir até aqui, sinceramente. E como sempre, Yuto saindo da cal.